Vamos começar, tá bom? Eu tô bem corridinha hoje. Então, olha, nós estamos no Instagram com base João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é nesse tópico que nós estamos trabalhando esses 12 dias de propósito. Nós estamos com 12 dias de propósito no livro de Josué, onde eu pedi a você que fizesse um propósito tanto pela tua vida, quanto pela vida de alguém, para que essa pessoa também se torne liberta. Tá bom? Então hoje nós vamos estudar o capítulo 5 do livro de Josué. A paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui terminando essa semana com esse propósito, no 5º dia. Nós estamos falando sobre o livro de Josué e como Deus trabalha conosco para que as promessas dele se cumpram em nós. O interessante é que Deus, ele trabalha em harmonia conosco. Deus, ele trabalha junto conosco. Tem hora que Deus faz as coisas por nós, mas em grande parte do tempo, Deus requer de nós uma participação com ele, trabalhar em conjunto com ele. E qual que é o objetivo de Deus para com isso? Deus, ele é muito mais do que Deus. Ele é muito mais do que o eterno. Ele é muito mais do que o Criador. Ele é o nosso Pai. Isso que é o mais extraordinário. O mais extraordinário de Deus não é a eternidade dele, não é ele ser o Criador. Tudo isso é extraordinário. Só que ele sendo tudo isso, ele é o nosso Pai. E se ele é o nosso Pai, ele caminha conosco e nos ensina, nos dá a identidade. Porque a identidade nós recebemos dos nossos pais. Então, por isso que é extraordinário. Então, na posse das promessas que Deus tem para nós, Deus trabalha junto com nós para que nós o conheçamos e nos pareçamos cada dia mais com eles. Nesse capítulo 5, depois de atravessar o Jordão, eles vão até Gilgal. E lá, Deus vai continuar trabalhando com eles. Isso que é o extraordinário. Nós pensamos que a salvação é o propósito final de tudo. Não. A salvação é apenas o nascimento, o novo nascimento. É apenas o começo da história. Não é o fim. Então, se não é o fim, então Deus continua a trabalhar em nós, transformando a nossa mente e coração. Aqui no capítulo 5, fala de uma coisa extremamente extraordinária, chamada circuncisão. E depois ele vai falar sobre a circuncisão, sobre a Páscoa e sobre o encontro de Josué com o anjo, que esse anjo é a manifestação de Cristo no Antigo Testamento. É a teofania de Cristo no Antigo Testamento. Então são 3 pontos interessantes. Circuncisão, Páscoa, o fim, também tem o fim do maná, e o encontro de Josué com o comandante dos exércitos celestiais, que é Cristo Jesus. No capítulo 5, aqui nós começamos da seguinte forma. Quando todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, a oeste, e todos os reis dos cananeus que estavam junto ao mar, ouviram que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que tivéssemos passados, o coração deles se derreteu de medo e ficaram desanimados por causa dos filhos de Israel. Versículo 2. Naquele tempo o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi essa a razão por que Josué os circuncidou. Então, como nós estamos vendo até o presente momento, as experiências coletivas do povo de Israel são semelhantes às experiências que nós passamos como indivíduo. Então, ou seja, todas as coisas que aconteceram ao povo de Israel serve como um exemplo para nós. Então, ou seja, o Egito é o mundo. E quando eles estavam lá escravizados
no Egito, pelos os conhecem Egito, então eles lá estavam trabalhando até a morte. Então, Deus veio e libertou o povo do Egito. Então, isso é a nossa salvação. Então, Deus tirou o povo do Egito pelo sangue do Cordeiro. Porque foi no momento em que o sangue do Cordeiro foi aspergido nas portas das casas dos israelitas, aí depois veio o anjo da morte e matou todos os primogênitos do Egito. E assim o povo de Israel pôde sair do Egito. Então nós temos também a travessia do Mar Vermelho, que simboliza o começo da vida cristã. Então, e logo depois da travessia do Mar Vermelho, vem as experiências do deserto, que representam os períodos de luta na nossa vida, onde tudo que está no nosso coração vem à tona. Foi no deserto que Deus mostrou o que estava no coração dos israelitas. Foi no deserto que Deus mostrou que o povo não acreditava nele como deveria acreditar. Foi no deserto que Deus mostrou aos israelitas que eles não queriam se submeter a Deus, porque durante todo o processo da travessia, eles duvidaram de Deus, eles reclamaram de Deus, nas dificuldades, eles diziam que queriam retornar para o Egito. No momento que estavam lá no Monte Sinai, quando Moisés subiu ao Sinai e ficou por 40 dias, eles construíram um bezerro de ouro e o adoraram. E no momento ápice, quando eras para entrar na terra de Canaã, foram 12 espias, retornaram os 12. E quando retornaram os 12, 10 disseram que não conseguiriam conquistar a terra. E o povo acreditou no relato dos 10. E assim Deus fez com que o povo andasse mais 38 anos no deserto, até que eles aprendessem a confiar em Deus. Então, ou seja, o deserto fala das experiências negativas que nós temos para com Deus. Só que aí chega um momento que você chega no Jordão. E no Jordão é um momento de mudança, momento de flexão, onde nós fazemos as escolhas de enfrentar os inimigos e tomar posse daquilo que Deus nos deu, que é a terra prometida. Então daí, nesse momento, quando chega no Jordão, ele já chega com uma outra geração. Uma outra geração se levantou para tomar posse da terra. Então, e o interessante é que quando eles atravessaram o Jordão e eles foram para entrar na terra, Deus os conduziu a Gilgal. E lá Deus continuou o trabalhar deles. Só que lá Deus começou um processo mais profundo dentro deles. Olha só, Gilgal, essa palavra significa círculo. E nesse momento, quando eles estavam lá, Deus deu a essa palavra um significado especial. Porque foi lá em Gilgal que Deus tirou o opróbrio do Egito. Nós sempre ouvimos essa frase, que Deus tirou o povo do Egito, mas o Egito não saiu do povo. Então, nesse momento, em Gilgal, ocorreu esse grande milagre, essa obra extraordinária de Deus. E que obra que é essa? Quando Deus tira o Egito de dentro do povo. Ótimo, glória a Deus. Mas o que isso significa, tirar o Egito de dentro do povo? Bom, lá no versículo 9, diz o seguinte: então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a vergonha do Egito. Por isso aquele lugar foi chamado de Gilgal até o dia de hoje. Então, ou seja, nesse momento, retirar o Egito significa tirar tudo aquilo que o Egito produziu na alma dos israelitas. E o que o Egito produziu na alma dos israelitas? Uma vida de séculos e séculos de escravidão trouxe a eles traumas, vergonhas, abuso, pecados, ignorância, medo, ansiedade, descrença, ou seja, desfigurou tudo aquilo que Deus trabalhou em Abraão, em Isaac e Jacó. Então você vê, quando Abraão, Isaac e Jacó
ainda estavam na terra de Canaã, antes de descer para o Egito, Deus trabalhou com eles de maneira extraordinária. Aí quando eles foram para o Egito, e lá os seus descendentes passaram 400 anos, lá, toda essa obra que Deus fez nos patriarcas, ela foi desfigurada na vida dos israelitas. Então, nesse momento, Deus precisava retirar toda a consequência da escravidão do Egito. E como o Egito significa escravidão do mundo, escravidão da carne, escravidão de Satanás, então, nesse momento, Deus estava retirando deles, e retira de nós também, as consequências da escravidão do pecado. A escravidão das trevas, da ignorância. E esse é o momento que, quando Deus arranca tudo isso do povo de Israel, aí já vai estar pronto para começar a batalha da conquista da terra. Porque Gilgal ficava apenas 3 quilômetros de Jericó. De tal forma que nesse capítulo, no final dele, Josué vai para um ponto mais elevado e de lá ele observa Jericó. E naquele momento, no final do capítulo, quando ele está observando Jericó, aparece a teofania de Jesus Cristo. Bom, então vamos lá. Então, ou seja, para que o povo de Israel pudesse ter a condição de tomar posse da terra, eles precisavam lidar com seus fracassos anteriores. Ele tinha que lidar com isso. Então, eu não posso ir em frente se antes eu não lidar com as coisas do passado. Porque se eu não lidar com as coisas do passado, o passado vai me prender a ele. E assim eu não vou conseguir romper. Por isso que nós andamos em círculo. Por quê? Porque o passado sempre vai nos puxar. Isso aí é semelhante àquela brincadeira de criança. Você pegava uma pedra, amarrava uma linha e girava. Ou seja, você dá força à pedra, mas por causa da linha, a pedra volta e faz um giro. É assim que o passado faz conosco. Quando nós não resolvemos as coisas do passado, a gente até quer ir para frente. Nós somos até uma pedra na mão do Senhor. Mas o passado vem e nos puxa. E a gente fica em círculo. E não foi o que aconteceu com o povo de Israel, que ficou em círculo no deserto por 40 anos? E a partir desse momento em que Deus faz essa obra de circuncisão, é que agora eles puderam andar em linha reta. E assim foi o que aconteceu. Bom, então para nós sermos tudo aquilo que Deus tem para nós, nós temos que deixar Deus lidar com o nosso passado. Passado de quê? De pecado, de trauma, de abuso, de vergonha, de opressão, de medo, de angústia, de incertezas. Então, irmãos, nós precisamos ter todo esse mal tirado de nós. E o que aconteceu em Gilgal, então? Gilgal tem essa importância porque aconteceram, vamos dizer, 3 coisas. Primeiro, foi um local de lembranças. Porque aqui foi feito o altar. O altar externo. Lembra que nós falamos? As naturezas do altar, interno e externo. O altar do fundo do rio e o altar do outro lado da margem do Jordão, já dentro da terra de Canaã. Então, esse altar era o altar do testemunho da obra de Deus que fizeram na vida deles. Qual que é? Do arrependimento. Então, nós temos também um local de renovação. Porque lá, eles voltaram a fazer 2 coisas que Deus tinha instituído ao povo de Israel, que eles tinham deixado de fazer. E o que era? Era a circuncisão e a Páscoa. E também, lá é um local de realização. Você sabe por que é o local de realização? Porque o comandante dos exércitos celestiais chegou para Josué e falou: Josué, eu vim cá para lutar junto contigo, para te dar a posse da terra prometida. Amém. Não é isso que nós queremos? Quando fala, a gente está lá na igreja ou num culto, eu estou vendo um anjo, o pessoal fica eufórico. Por quê? Porque nós temos o nosso inconsciente que quando tem um anjo, tem Deus agindo por nós naquele momento. Só que aqui é muito mais do que o anjo.
Aqui é o comandante dos exércitos celestiais. Glória a Deus. E nós sabemos que ele é Jesus porque Josué se prostrou e o adorou e o anjo não falou nada. Por isso que é uma manifestação de Jesus Cristo. Então por isso que a importância de Gilgal. É nesse momento que Deus remove de nós tudo aquilo que nos envergonha. Vamos lá então. Então, circuncisão. Como diz aqui no versículo 2, diz o seguinte: naquele tempo o Senhor disse a Josué: faça facas de pedras e passe de novo a circuncidar os filhos de Israel. A circuncisão, para quem não sabe, é o que nós chamamos hoje da cirurgia de fimose, na qual é removido o prepúcio, que é aquela pele em cima do órgão sexual masculino. Quando Deus fez aliança com Abraão, Deus deu a ele uma marca, um sinal para representar a aliança e a promessa que Deus fez com Abraão e os seus descendentes. E qual que era isso? Era circuncisão. Então, o menino aos 8 dias de idade, ele passava por esse processo de circuncisão. Só que essa circuncisão, toda vez que era feito isso, era feito uma aliança, e aliança de sangue. Então, ou seja, Deus, ele trabalha nesse princípio, o princípio da aliança, associada com uma obra que Deus faz em nosso coração. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele faz algo extraordinário lá no capítulo 2 de Romanos. Olha só o que ele fala lá no capítulo 2 de Romanos, a partir do versículo 28. Olha só. Porque não é judeu quem é o apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é o interiormente, e circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Então Deus fala, no decorrer da palavra, que a circuncisão, que é a remoção do prepúcio, significa a remoção da nossa carnalidade, a remoção de todo o mal que habita em nós e que é incentivado pelo pecado, pelo mundo e por Satanás. Então você consegue entender como Deus, ele vai trabalhando sinais, ele vai trabalhando ideias e atos para mostrar a obra que ele faz dentro de nós, a da remoção da carnalidade. E aqui ele pega esse ato externo e lá na frente ele fala que ele vai remover a circuncisão do coração. E o interessante que o coração pode ser feito tanto quanto o homem quanto a mulher. Porque o primeiro ato, o ato exterior da circuncisão, era só feito nos meninos, nos homens. Agora o coração, as mulheres também têm coração. Então, é a obra que Deus faz em todo mundo, homens e mulheres. Então, nós vemos que a circuncisão é um sinal da verdadeira circuncisão da mente e do coração, na qual Deus extirpa o mal. E esse mal vem em torno de quê? Vem em torno de todos aqueles traumas, vergonhas, abusos que o Egito produziu na vida dos israelitas. E isso eu posso traduzir todo esse mal que o Egito fez na vida dos israelitas como uma mentalidade de escravo. E mentalidade de escravo não consegue lutar. Mentalidade de escravo não consegue reinar. Mentalidade de escravo não consegue lidar com Deus, o nosso Pai. Por isso que Deus vem e faz essa obra extraordinária. Então assim, Deus ele nos liberta da carnalidade da alma profundamente, para que muda a nossa vontade. Então, ou seja, e essa nova geração que surgiu no deserto, que foi provada, que aprendeu a confiar em Deus. Então, essas pessoas que foram verdadeiramente circuncidadas na mente e no coração. Então, ou seja, nós precisamos vencer os pecados que nós recebemos dos nossos antepassados. Porque nós recebemos heranças, tanto física
quanto psicológica, emocional, social e espiritual. Então, tudo isso que nós recebemos, nós precisamos nos livrar desse mal, para que nós possamos receber o novo de Deus. Então, lá em Gilgal, os traumas do passado ficaram para trás. E assim, Deus pôde trabalhar conosco. Por quê? Porque o mal, a carnalidade, vamos lá, a carnalidade é a nossa natureza corrompida. Porque se você pegar um pedaço de carne, você pegar um leite e deixar ele fora da geladeira, daqui algumas horas, alguns dias, o que vai acontecer com ele? Vai aparecer bicho, vai apodrecer, não vai? Pois bem, então isso é a nossa carne. A nossa carne, ele sempre vai tender para o mal. Porque isso é a consequência do pecado de Adão e Eva. O mal habita em nós, é algo inerente. Por isso que quando Jesus voltar, ele vai nos dar um novo corpo glorificado. Esse novo corpo glorificado vai arrancar de vez toda essa nossa natureza corrompida. Mas até lá, Deus, através do Espírito Santo, ele nos conserva. Então, nós pegamos a carne e o leite e colocamos na geladeira, para quê? Para conservar, não é? É assim que Deus faz conosco o Espírito Santo. Ele nos dá o Espírito Santo para que nós não venhamos apodrecer. Então a carnalidade, a carnalidade e o maligno, ela se alimenta dos traumas, das vergonhas, dos abusos. Por isso que se eu não tratar isso, mediante o Espírito Santo, o maligno sempre vem depois e puxa o nosso tapete. E vocês perguntam, como que eu fiz isso? Por quê? Porque o diabo sabe como nos atingir. E como Deus sabe como nos tratar, então ele vai justamente no ponto neurálgico, que é limpar-nos de toda a carnalidade. Então, para não vivermos no passado, precisamos enfrentá-los. Precisamos resolvê-los. Não tem como eu vencer o passado esquecendo dele. Aí você fala, mas Deus lança o nosso pecado no mar do esquecimento. Sim, mas você sabe por que Deus lança o nosso pecado no mar do esquecimento? Porque esse pecado é pago lá na cruz do Calvário. Então, se esse pecado foi pago na cruz do Calvário, então Deus lança esse pecado no mar do esquecimento. Então, da mesma forma, Deus, para nos dar uma nova vida, ele faz com que a gente enfrente todos esses traumas, todas essas vergonhas. Nós nos enfrentamos eles para resolver, para Deus extirpar todo esse mal. Agora, o dolorido nisso, porque a circuncisão como um ato físico, ela dói. E naquele tempo não tinha anestesia. Tanto é que você vê alguns relatos que os adultos, quando faziam a circuncisão, passavam alguns dias até se recuperar, porque doía, porque é um corte na carne. Então, para sermos tratados por Deus, no momento dói. No momento machuca. Isso é aquele machucado da cirurgia, porque o médico, quando ele vai extirpar um tumor, ele abre você, mas com todo cuidado, e vai e arranca esse mal. Então, para que Deus faça essa obra em nós, da mesma forma que a circuncisão era feita no órgão sexual, então o homem tinha que ficar nu, pelado. Ele tinha que expor a sua intimidade. Ele tinha que expor a sua vergonha. Ele tinha que deixar a luz adentrar nos lugares mais íntimos e escondidos do seu corpo. Amém. É somente dessa forma que era feita a circuncisão. Não tem como eu fazer a circuncisão com a pessoa vestida de cueca, de calça jeans. Como é que faz? Quando você vai fazer uma cirurgia, nós não ficamos nus na mesa cirúrgica. Lá não só o médico, quanto os seus assistentes vê o paciente nu. Então, da mesma forma, Deus requer de nós que a gente expõe, não ao mundo, não às outras pessoas, não ao maligno, a nossa intimidade,
as nossas vergonhas, os nossos pecados, os nossos traumas. Nós temos que expor isso a quem? A Deus. Nós temos que expor a Deus. Nós temos que expor as outras, os nossos líderes. Porque essas pessoas são preparadas por Deus para nos auxiliar. Nos ouvir. Nos dar esclarecimento para que nós possamos usufruir o melhor de Deus. Isso que é o mais extraordinário. Então, ou seja, para lidar com a nossa vergonha, nós temos que expô-la. Olha que paradoxo. Então, quando eu quero me livrar de uma vergonha, quando eu quero me livrar de um trauma, quando eu quero me livrar de um pecado, quando eu quero me livrar de tudo isso que me prende lá no deserto, da dor, o que eu tenho que fazer? Expô-la a Deus e aos nossos líderes. E aos maduros na fé, porque eles vão nos auxiliar para que Deus remova de nós o opróbrio. Você sabe por quê? A circuncisão, quem faz é outra pessoa. Quando o menino é criança, quem é que faz a circuncisão? Outra pessoa. Quando é adulto, você acha que um adulto, ainda mais naquela época que não tinha anestesia, consegue ele mesmo pegar uma faca e cortar o prepúcio? Mas é nunca. Então a circuncisão é outra pessoa quem faz, mediante a direção de Deus. Amém. Tá vendo? Por isso que Deus criou a igreja. Por isso que Deus estabeleceu pessoas maduras na fé para auxiliar o rebanho de Deus. Então, e o que é isso? Circuncisão. Bom, então, irmãos, nós vamos estar agora, depois da circuncisão, o que houve? E mais interessante, lá no versículo 9, a gente vê o seguinte, ó. Hoje removi de vocês a vergonha do Egito. Aí no versículo 10 e 11, nós vemos o quê? Algo extraordinário. O restabelecimento da Páscoa. E quando ele restabeleceu a Páscoa, eles tiveram que comer o pão sem fermento. E quando eles estabeleceram a Páscoa, que é um memorial da libertação de Deus do Egito, e também é o memorial do juízo de Deus sobre os inimigos. O que aconteceu com o Egito? Não foi destruído para que o povo fosse liberto? O que iria acontecer com os cananeus? Eles iriam ser punidos por Deus, sendo retirados da terra, para que o povo a possuísse. Então, a Páscoa estava dizendo para os israelitas, assim como Deus venceu o Egito, agora Deus vai vencer os cananeus. E também, quando houve a Páscoa, houve um pequeno detalhe. O maná cessou. Sabe o que é o maná? No período da jornada do Mar Vermelho até o Jordão, 40 anos, o maná caiu do céu. Quando eles atravessaram o Jordão e eles passaram pela circuncisão em Gilgal, eles passaram pela Páscoa em Gilgal, o que aconteceu com o maná? Cessou. A partir daquele momento, o pão não ia cair mais do céu. Eles teriam que lavar a terra para que eles pudessem ter o trigo e fazer o seu alimento. Você sabe o que isso significa? Chega um momento na nossa vida que o período de infantilidade, que o período de maturidade, que o período que nós somos criança, passa. E nós nos transformamos em adulto. O que é adulto? Adulto é quando nós estamos de posse de todas as faculdades de um ser humano. Porque uma criança ainda não alcançou o seu pleno desenvolvimento, pelo menos o desenvolvimento suficiente para que ele tenha uma vida plena. Então, a partir desse momento, Deus estava falando para o povo de Israel: eu tirei o opróbrio do Egito, não tirei? Pois bem, agora vocês deixou de ser criança espiritual, deixou de apenas se alimentar do leite espiritual. E agora você se transformou em um adulto espiritual, pronto para subjugar todos os seus inimigos e viver o melhor de Deus na vida. Bom, só que aí, irmãos, a circuncisão da mente e do coração
ele estabelece o limite da maturidade. Você está entendendo por que precisa da circuncisão? Porque a circuncisão nos prepara para uma vida plena. Sem ela, é impossível. Você vai viver a vida inteira como uma criança. E viver a vida inteira como uma criança, você ficar a vida inteira dependente dos seus pais e não poder usufruir tudo que uma vida adulta pode oferecer. Então, irmãos, e a partir do momento que foi feita a circuncisão, eles estavam preparados para o combate e vencer todas as fortalezas. Só que ainda não é o fim. Sabe por quê? Depois que passou tudo isso, o que Josué fez? Ele foi, subiu num monte, num terreno elevado, olhou para Jericó e ficou olhando para Jericó. A Bíblia não fala o que passou na cabeça dele. Mas eu posso até imaginar ele olhando para Jericó e falando: e agora? O que eu faço para destruir Jericó? Deus fez tudo isso. Eu estou de frente a Jericó. Eu estou vendo Jericó. Jericó está bem de frente a mim. E agora, o que eu faço? Só que quando ele estava lá meditando, que a Bíblia não fala o que ele estava pensando, chegou um guerreiro com a espada desembainhada. Aí Josué olha para ele e fala: você é dos nossos ou você é contra nós? Aí ele diz o seguinte, lá no versículo 14. Ele respondeu: não sou nem uma coisa nem outra. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E lhe disse: que diz meu senhor ao seu servo? O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. E Josué assim fez. Nesse momento, Josué foi promovido a servo. Como? No reino espiritual, nós crescemos é para baixo. Lá, quando menor nós somos no reino espiritual, maior nós somos. Jesus fala lá nos evangelhos que maior é aquele que serve. Aqui ele falou assim: Senhor, eu sou o teu servo. E naquele momento, e também ele reconheceu: Senhor, que bom que o Senhor veio. Eu não vou lutar sozinho. Eu não vou lutar sozinho. O Senhor, o comandante dos exércitos celestiais, está comigo. Ele vai lutar junto comigo. Isso mostra o seguinte: o impossível é para Deus. Agora, o possível é para nós. Lembra o que esse comandante fez com Jericó? Ele destruiu as muralhas. Quem fez as muralhas caírem foi o comandante celestial. Mas quando as muralhas caíram, quem estava preparado para adentrar na cidade e tomar posse? Josué e seu exército. Você está vendo a parceria? É assim que Deus lida conosco. Deus lida conosco com parceria. Tem hora que Deus faz sozinho, mas tem hora que Deus nos chama a participar junto com Ele. E isso é o quê? Uma vida plena. Então, irmãos, para nós termos uma vida capaz de tomar posse, Deus precisa resolver as coisas do nosso passado. E Deus resolve as coisas no passado quando nós expomos a Ele, mediante o Espírito Santo e os líderes que Ele coloca diante de nós. E assim, Ele tira todo o opróbrio do Egito e nos capacita a tomar posse daquilo que Ele já nos deu em Cristo Jesus. Então, que Deus nos abençoe esse dia, que Deus possa estar fazendo a circuncisão na sua mente, no seu coração, e que você, juntamente comigo e com todos nós, possamos adentrar na terra Canaã, que são as nossas almas, e viver uma vida que mana leite e mel. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Foi bom, não foi? Palavra maravilhosa aos nossos corações. Vamos aqui fechar. Muito interessante que o Divino usou bem a expressão: a circuncisão precisa de uma outra pessoa para fazer. E uma frase bastante usada por várias denominações, igrejas, templos, é que se eu aceitei Jesus, as coisas velhas ficou para trás. As coisas velhas ficam para trás no nosso espírito. No nosso espírito, nós somos formados
Corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Quando eu aceito a Jesus, as coisas velhas ficam para trás no meu espírito. E aí, a minha alma, para essas coisas velhas ficarem para trás, eu preciso confessar, me arrepender, mudar a minha vida, perdoar, para que assim, os três, o corpo possa andar bem, estar bem e sentir-se bem. Por que eu estou dando esse esclarecimento para você? Porque quando essas três coisas aqui acontecem, essa circuncisão vem a expor a sua nudez. Não estamos aqui dizendo para você sair na rua de sua cidade, dizendo para qualquer pessoa que aparecer na tua frente, para criar rebuliço com a sua história, com o seu problema. Não, por favor, não façam isso. Infelizmente, a igreja, os templos estão lotados de pessoas que querem somente saber da tua vida para espalhar, fazer fofoca e e mais inúmeras coisas. Mas ainda existe um remanescente do Senhor sobre a terra. Peça a Deus para te orientar quem são esse remanescente que está próximo de você, da sua liderança, estar aí na igreja onde você congrega, para que assim possa te ouvir, tá? Por isso que nós temos uma grande geração, uma imensa geração de pessoas nas nossas igrejas que estão morrendo doentes, psicologicamente, a alma, o corpo, o espírito. Mas por quê? Está faltando ensinamento. Estão procurando fazer mais emocionalismo do que pregar o cristianismo, o evangelho, a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que vir em confronto e me fazer entender a mim mesmo, para que eu possa se mudar, ser transformada, restaurada por Deus. E não apenas, não sou contra um pulo, um grito, um sapateio, não sou contra nada disso. Mas ter somente isso, sem a verdade de Cristo ministrada, é apenas emocionalismo. Te digo isso por muitas experiências próprias. Muitas experiências próprias. Por quê? Porque quando a gente vai mexer com o íntimo, ver-se que verdadeiramente tudo aquilo não provinha do Senhor. Então, muito cuidado. Muito cuidado. Te digo isso aqui. Muito cuidado. Eu não sou pastora de igreja. Eu não dirijo nenhuma igreja. Não sou pastora de igreja. Um dia podemos até nos tornar, mas hoje eu não sou. Nem eu e nem meu esposo. Eu sou missionária e meu esposo é evangelista. Nós não dirigimos nenhuma igreja. O que eu dirigia era o trabalho de libertação aqui da minha sede, que era toda quarta-feira às 2h da tarde. Devido à pandemia, foi fechado e até hoje não foi reaberto. Mas se eu fosse pastora de igreja, a primeira coisa que eu faria, antes de levar uma pessoa às águas, era trabalhar uma etapa de confissão de todas esses que assim chegasse à minha igreja. Por quê? Porque hoje nós vemos, e eu estou dizendo de uma maneira bem geral, pessoas chegam na igreja, o que você tem de dom? É isso? Vamos usar a pessoa no dom. Vamos usar a pessoa para trabalhar, para isso, para aquilo, mas não se preocupam com a alma dessa pessoa. E aí a pessoa chega turbinado, cheio de energia, vai. Aí quando passa um pouco, a pessoa se cansa, se frustra e desiste no meio da caminhada. Hoje nós temos um número muito grande de desviados e um número muito pequeno de pessoas que aceitam Jesus. Então agora vamos lá. Se o número maior está sendo de desviado, a falha estão nas igrejas que estão ministrando. Porque as pessoas até vêm para a igreja, mas por que não permanece? Porque não conheceram a verdade do evangelho em Cristo Jesus.
forte, mas era verdade. Se nós, com essas almas que temos hoje, ministrarmos a diferença, nos tornaremos andorinhas para um novo embate e assim gerar novas vidas. Um dia um pastor amigo meu, e ele disse para mim, hoje é muito difícil levar pessoas não crentes para a igreja, por isso que a minha congregação lá tá com pouca gente, porque tá muito difícil levar pessoas que não é crente para a igreja. Eu disse, nossa, eu não acho tão difícil. Não acho tão difícil. E no trabalho de libertação que está sobre a minha responsabilidade, o que mais dá lá é gente não convertido, gente não crente. Estamos agora dirigindo a oração 2h da tarde. Vai lá, tem um monte de gente não crente. Tem muitos não crentes lá, orando junto comigo. Por quê? Precisamos rever os nossos conceitos. Precisamos olhar mais para as pessoas que estão à nossa volta, como alma, não como objeto que vai nos servir, mas sim que nós possamos servir e ajudar a história de muitas pessoas. Então, nesta manhã, independente da sua circuncisão aí, o que você precisa circuncidar, o que você precisa expor para você se curar dessa doença psicossomática, para você curar a sua alma, para você se autoajudar. A irmã está dizendo aqui, ó. É verdade, eu imaginava que depois que eu descesse as águas, eu tornaria uma outra pessoa, mas as dores sempre me derrubam, como estou aprendendo. Obrigada, Senhor, porque sempre tive esse desejo. Irmã Fernanda, não aconteceu só com você não, Fernanda. Aconteceu comigo. Digo isso em público aqui, e é por isso que eu digo nas igrejas, e no primeiro momento alguns me... Mas no fundo eles sabem que são verdade. Diga, não desce as águas que os seus pecados ficarão lá, se tornarão passados. Eu fui com essa ideia, mergulhei, batizei numa igreja linda, que é a Catedral da Fama, lá em Goiânia. Muito bonita a igreja. Fui com toda a minha força, porque quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou muito guerreira. Eu sou muito para frente, muito forte. E quando eu mergulhei, que eu levantei, disse, acabou. Quando eu fui para subir uma rampa, quem conhece lá sabe que lá tem um túnel muito bonito. Quando eu fui para sair do túnel, tudo estava do mesmo jeito. Eu disse, não é brincadeira. Mas por quê? Por que isso acontece? Se tiver mais pessoas que têm coragem de dizer aqui, vão dizer para mim. Porque na realidade, se preocuparem em pegarem a máquina e lançar para trabalhar em propósito daquilo que eles almejavam. Mas não se preocuparam com a alma. Não se preocuparam em vir me curar. E a mesma coisa foi com você, Fernanda. Nós, infelizmente, as igrejas têm se preocupado em promover grandes números, mas não cuidar dos números que assim, bem, infelizmente. Os números precisam ser cuidados. Não apenas empurrar do cargos ou utilizar as máquinas, mas assim fazer com que essas pessoas se tornem grandes andorinhas, mais um no Evangelho de Cristo Jesus. Me desculpa pela verdade, mas é isso. Não é Real Moda, não sei teu nome. Não se coloquem em um... Ela está dizendo aqui para mim assim, ó. Falaram isso para mim também, hoje estou muito triste. Não consigo ser mais alegre. Tudo que faço tenho medo de estar errado. Real Moda, como eu não sei seu nome, eu vou te falar assim. A situação é o seguinte, Deus sempre nos dá oportunidades. Deus sempre procura falar conosco, nos mostrar a realidade. E hoje Deus está te dando essa oportunidade. Eu não sei se você ainda está congregando, não sei de que cidade você é, mas eu coloco uma coisa dentro de mim. Eu vou para a igreja todo culto, irmã. É difícil o culto que eu não vou. Só se eu estiver ministrando fora, ou se tiver alguma coisa muito forte para mim não ir para a igreja. Mas eu vou para a igreja todo dia. E eu entendo que a igreja... Todo dia é colocado um alimento na mesa.
Aquilo que para mim é interessante, eu como. Aquilo que não é, eu deixo lá mesmo. Tô nem aí. Entendeu? Vou pra igreja, pode pregar quem for. Não precisa ser gente famosa, não. Qualquer um da minha igreja. Eu sento e assisto. Já tive na igreja apanhando. Gente ministrando coisa lá que só misericórdia. Não posso aqui citar exemplos, porque senão eu vou falar que eu tô defamando quem ministrou. Mas coisas horríveis. Bater em mim lá em cima, dizer que eu tô errado ao extremo. Mas aí quando necessita, vem atrás de mim, irmão. Então isso, real moda, vai acontecer com nós todos. Não somos super-heróis, mas temos que procurar estar mais em Cristo do que nos nossos próprios desejos. E esses desejos, nós precisamos circuncidar eles, né? Fernanda disse também, eu também fui dessa maneira, eu chorei muito. Depois orientei outros jovens sobre o batismo. Amém, irmão? Só não desviou porque acredita em Deus, Tatiana, amém. Alcenides, né, que é da Real Moda lá, amém. É Gurupi. Amém, eu já tive várias vezes em Gurupi ministrando, né? Agora, eu fui, a última vez que eu tive ministrando, eu tava grávida de, acho que era 8 meses, 7 meses, eu acho. Mas tá aí, tá bom? Vamos orar? Vamos orar para nós vencermos mais esse dia de propósito. E não desanime. Amém, Joseli, amém, amém. Amém. Mas eu tô na igreja hoje por Jesus. Jesus. Se não fosse Jesus, eu não estaria dentro dela. E o nosso foco tem que ser Jesus. Tá? Tem que ser Jesus. Se não for Jesus, nós nos desviaríamos. Coloque sempre no seu coração. O que vier de homens, de humanos, o que for bom, aprenda. O que não for, larga pra lá. Deixe de lado. Deixe pra lá. Mas não saia da igreja, não. Tá bom? Não saia, não. Permaneça dentro dela. Permaneça dentro. Eu sempre digo uma coisa. Um dia Deus me deu uma revelação muito forte sobre a Arca de Noé. A Arca de Noé, ela foi feita nas medidas que o Senhor pediu. E dentro dela também foi colocado um espaço, um compartimento, para poder guardar as fezes dos animais e deles que ali dentro estavam. Agora conjectura comigo. Algo lacrado, fechado, com um compartimento armazenando fezes e urina. Vocês acham que lá dentro cheirava bem? Era um cheirinho bem agradável? Se nas nossas residências, quando alguém vai no nosso banheiro e faz uma necessidade não muito com cheiro agradável, não é ruim? Não é ruim? Agora imagina dentro da arca, com as fezes de todos os animais e da família de Noé também. E a história nos diz que foram mais ou menos 1 ano para que a arca abrisse a porta. Quando você faz a conta teológica, chega-se à conclusão que a arca demorou 1 ano para que o Senhor abrisse a porta dela. Agora conjectura comigo. 1 ano. Um espaço com vários bichos. Com vários sons. Vários sons. E vários maus cheiros. Com uma família trancada. Foi tudo beleza? Tiveram muitas dificuldades lá dentro. Assim é a igreja do Senhor Jesus. Estamos dentro da arca. Existem muitos maus cheiros lá dentro. Mas dentro dela tem uma promessa. E uma hora a porta vai abrir. E os do Senhor descerão. E a promessa se cumprirá. Creia nisso.
permaneça dentro da igreja, por mais mau cheiro que possa ter dentro dela. Uma hora, a porta da arca vai abrir. E a promessa de Deus se cumprirá sobre os fiéis e os remanescentes que estão dentro dela. Amém? Deixa eu orar por você. Deixa eu orar. E os bichos da arca tem uns que tem espeto, espinhos. Uns têm o cabelo muito grosso que nos machuca. Vai ter de tudo aí dentro. Tem de tudo. Só não podemos é desistir. Tá bom? Vamos orar comigo então. Diga aí comigo aí onde você está. Diga, Pai, nesta manhã, eu aqui estou em mais um dia de batalha, apresentando a Ti, Senhor, todo o meu corpo, aonde precisa ser circuncidado. Essa parte íntima minha, Pai, que precisa vir à tona para estourar esse cativeiro. Me orienta, Pai. Qual um dos meus líderes, dos meus pastores, para que eu possa, Senhor, ir até eles e me expor à minha dificuldade, para que, sendo assim, de dentro de mim, estoura esse cativeiro e muda a minha história. Pai, no nome de Jesus, não me deixe permanecer presa, doente, porque, Pai, a confissão e o arrependimento cura muitas enfermidades físicas, doenças físicas e enfermidades espirituais. Também, Senhor, as confissões mudam a minha trajetória. Por isso, ó Pai, nesta hora, eu peço a Ti, me ajuda, me orienta, aonde eu posso ir, para que uma nova história aconteça sobre a minha vida. Assim, ó Deus, eu ministro sobre o meu corpo o agir do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém? Eu vou orar por você agora. Pai, nesta manhã, na onde está tendo uma dificuldade, um problema, o embaraço do inferno, o embaraço sobre vidas, para que as pessoas não confessem, não se arrependam, não saia desse cativeiro, seja repreendido agora em nome de Jesus. E que o milagre do Senhor, ó Deus, alcance cada vida nesta manhã, para mudar trajetória, repreendendo todo o mal, toda a ação do inferno, no nome de Jesus. Assim eu ministro que a vitória do Senhor alcance cada vida nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Amém? Não se esqueça, libertação e cura não é um movimento, e sim um processo do Senhor. Tá bom? Olha, quem quer oração, quem deseja uma oração, escreva seu pedido lá embaixo do cartaz que tem no meu Instagram, que todos os momentos meus de oração eu estou intercedendo pela sua causa, tá bom? Você que está fazendo propósito conosco de 12 dias de intercessão e libertação por alguém, às 14 horas, para quem mora aqui em São Miguel, nós estamos lá na igreja das 14 às 15 horas, e para quem vai estar online, às 14h30 eu abro o link, tá bom? Então já deixa seu pedido escrito lá, para que nós possamos fazer a intercessão sobre a tua vida. Ficam todos com Deus, tenha um dia abençoado e que milagres do Senhor aconteçam na tua vida aí.